filme na Netflix bem interessante e que passou despercebido por muitos. Ele é um filme que recebeu indicação em 2 categorias no Oscar de 2024 e traz uma história real e comovente. Eu tô falando do filme Nyad. Sim, esse filme que, quando chegou, até um pessoal começou a assistir, né? Mas depois ele foi logo esquecido. E é um filme que traz qualidade, que traz uma narrativa interessante e que eu acho que você pode gostar. Então, para você entender um pouquinho melhor a ideia do filme, se liga só na história dele. Inspirado na verdadeira história da nadadora norte-americana Diana Nyad, o filme narra um momento importante da carreira da atleta que, aos 60 anos, começou a desafiar as probabilidades de se tornar a primeira pessoa a completar uma viagem de 161 quilômetros em 53 horas, de Cuba à Flórida, em pleno alto mar. Auxiliada ali pela amiga Bonnie e uma equipe de apoiadores dedicados, a Diana pretende nadar através de águas vivas venenosas, tubarões também, e tudo isso para completar a sua missão, ultrapassando todos os seus limites e mostrando a sua capacidade para todos que duvidaram dela. É basicamente essa história que o filme traz pra gente, né? Um filme baseado em uma história real. Essa história, inclusive, ficou conhecida durante muito tempo, lá na época em que essas coisas aconteceram, e eu acho que o filme consegue retratar isso de uma forma bem interessante. Bom, pessoal, eu sou o John, e como vocês já perceberam, hoje vou falar sobre um filme chamado Nyad, que tem lá na Netflix para vocês assistirem. É um filme original da Netflix, inclusive, e que traz algumas camadas interessantes de serem analisadas e mostradas, beleza? Já peço de cara para vocês me seguirem lá no Instagram, é só conferir no link da descrição do vídeo, né? Porque eu continuo trazendo dicas de filmes e séries por lá também. Vai lá, link na descrição. E sem mais delongas, é aquilo que você já sabe. Vai deixando seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e vem comigo para entender um pouquinho mais sobre esse filme e logo de cara ir assisti-lo lá na Netflix, porque eu acho que vale a pena. Eu ainda não falei que esse filme é estrelado pela Annette Bening e pela Jodie Foster também, além de outros atores, mas já eu falo um pouquinho mais sobre a atuação. De cara a gente já percebe que o filme foca claramente na capacidade de superação de uma pessoa, principalmente em relação ao atleta, já que o filme aborda essa questão da Diana. Então o filme acaba tendo uma estrutura específica que todos nós já conhecemos. Não tô falando que ele é clichê ou coisa do tipo, mas ele é fácil de ser assimilado e, na minha opinião, isso é bom. Como ele é um filme baseado em uma história real, acaba trazendo mais o gênero de drama biográfico, né? Que, é claro, conta também com alguns momentos de bem-humorados. Então por isso que eu disse que o filme acaba conseguindo alcançar qualquer tipo de gente. No caso, tanto os mais assíduos no cinema, quanto as pessoas mais casuais. É legal da gente observar ali que a Diana tinha ficado 30 anos sem nadar, e aí resolve voltar ativa para tentar de novo, né, isso de viajar de Cuba até a Flórida, viajar não, né, trabalhar basicamente, porque ela nadaria ali quase que 60 horas, sem parar, imagina. E esse desafio ela já tinha tentado e falhado quando era mais nova. Ela falhou quando ela tinha 28 anos de idade e aos 60 anos ela resolve tentar de novo. Consequentemente, muita gente acabou duvidando, e não é assim necessariamente que a banda toca. O filme se dedica principalmente na relação entre a Diana e a Bonnie, que elas eram melhores amigas, né? E eu acho que isso é um grande acerto, porque é o mais interessante ali no filme. Claro que a gente quer ver se ela vai conseguir, né? Como que ela vai conseguir atingir o objetivo que ela tem, no caso a Diana. Mas toda a relação que ela tem, não só com a Bonnie, como também com os outros personagens dali, é o que chama atenção. E eu não posso deixar de falar das atuações precisas, tanto da Annette Bening quanto da Jodie Foster, duas grandes atrizes que não precisam mais provar nada a ninguém. Elas já são consagradas e aqui parece que elas conseguiram estabelecer uma relação entre as personagens muito interessante. A gente já começa o filme entendendo a amizade delas e comprando toda essa ideia, né? Elas não precisam provar nada pra gente, pro espectador. Então o filme se dedica bastante a isso, na relação dos personagens, nos diálogos que existem ali. Tanto é que o filme foi indicado nas categorias de atuação, que é o que mais aparece pra gente. O tema etarismo acaba entrando bastante aqui, e de uma forma bem natural, não é forçado, né? Até mesmo porque é baseado em uma história real, mas pouca gente queria acreditar que a Diana conseguiria esse feito, já que ela já tinha se tornado uma idosa, e ela também não tinha conseguido anteriormente, quando ela treinava na época do auge dela, basicamente, aos 28 anos, então pouca gente acreditava que ela iria conseguir, muito por conta da própria idade. Eu quero citar aqui também o ator Rhys Ifans, que interpretou o personagem do John, meu xará, inclusive. Ele é ali um navegador experiente, de olhos afiados e língua afiada também. E é interessante observar toda a relação conturbada que ele tem com a Diana.
A Diana, ela tem uma personalidade muito forte, né? Pelo menos é passado isso pra gente ali no filme. É aquela pessoa teimosa que quando tem uma ideia na cabeça, ninguém tira e ela vai até o fim pra conseguir o objetivo dela. Isso custe o que custar. E o John é um cara que ele tenta botar os pés no chão, apesar de também ter uma personalidade forte. Então, esses dois entram em atrito o tempo inteiro ali no filme. Eu acho que esse cara também mereceria uma indicação ao Oscar por esse papel, mas é lógico, né? São 5 indicações só na categoria de ator coadjuvante, e aí eu não tô analisando aqui quem sairia pra ele entrar ou coisa do tipo. Eu sei que a atuação dele é muito convincente, tanto quanto das duas atrizes ali. Ele já é um ator experiente também, já fez outros papéis mais conhecidos, e aqui ele se destaca de um jeito que chama atenção em vários momentos, beleza? Ele não tem aquele momento específico, não. Em vários momentos ele consegue transparecer uma verdade pra gente. A verossimilhança do filme é muito grande. Olha, o foco desse filme é também de contar aquela história e como foi complexa toda a idealização desse feito, mas principalmente de mostrar a relação entre duas grandes amigas e o que você põe em jogo quando decide ir até as últimas consequências do seu objetivo principal de vida. Porque era isso, né? A Diana tinha isso como objetivo de vida. Ela queria reacender a alma interior dela. Ela fala algo do tipo ali no próprio filme. E eu acho que a história consegue estabelecer bem a personalidade de cada uma das personagens. Então, em vários momentos você se pega pensando, caramba, não tem uma pessoa certa, uma pessoa errada. O que tem são objetivos pessoais de cada um, dedicação a uma outra pessoa, principalmente vindo da personagem da Bonnie, e amor àquilo que você faz, como nós vemos ali com o John, sendo um cara que é navegador, que gosta muito do mar, que conhece pra caramba, e tem isso também. Ele é um filme que fala de perseverança e de ter coragem de buscar atingir alguns objetivos da sua vida, se possíveis. A Diana acreditava bastante que era possível, que ela seria uma das únicas pessoas no mundo a conseguir esse feito, né? Então ela acreditava demais, ela sabia do potencial e da capacidade até física dela, porque para isso você precisa tanto do físico quanto do mental também, e o filme consegue explorar muito bem essas duas questões. Ainda consegue ser um filme intenso, mesmo com uma certa leveza em alguns momentos e até humor, e também um filme inspirador. E eu não tô falando inspirador em relação a ela conseguir atingir o objetivo dela necessariamente, mas tô falando em relação à construção de relações que ela tem, até mesmo no lance do etarismo, de achar que as pessoas idosas não têm mais capacidade de fazer nada, sabe? Então eu acho que o filme consegue atingir pontos que não necessariamente são meritocráticos, sabe? Ele traz outros elementos mais profundos até. E obviamente existem vários medos ali da personagem principal. Mesmo ela querendo atingir muito o seu objetivo, existem várias coisas que aparecem no meio do caminho, principalmente na cabeça dela, inclusive de situações traumáticas que aconteceram no seu passado, né? Na sua vida. Nós vamos acompanhando ali como se fossem alguns flashbacks e ninguém precisa dizer nada, só nas imagens e em alguns sons nós conseguimos entender as coisas que aconteceram ali nesse passado. Então, se você parar para analisar, vai ver que existiam muitos empecilhos ali para Diana, tanto os físicos em relação ao seu corpo e aos animais que poderiam aparecer ali no mar, quanto os psicológicos, como essas situações do passado e o medo dela não conseguir de novo, por exemplo. Então são vários elementos, não é só uma coisa ou duas. Existem muitas questões mentais, não só uma, e muitas questões físicas. Eles conseguem condensar isso ali no filme de um jeito que você não acha que faltou nada. Talvez eles pudessem colocar um pouquinho mais dos treinamentos dela, pra gente aprofundar um pouco mais a relação entre ela e as outras pessoas. Não necessariamente a Bonnie, eu acho que não faltou isso no filme não, mas em relação aos outros personagens, talvez um pouquinho, né? Tudo bem que alguns ali são personagens bem secundários, que estiveram junto com ela nos treinamentos e na própria atividade também de tentar ir de Cuba à Flórida. Mas eu acho que a gente poderia criar um vínculo maior se o filme tivesse até 10 ou 15 minutos a mais. Lógico, particularmente falando, isso não atrapalhou em nada a minha experiência. Ele é um filme simples, que conta com atuações interessantes e uma história que traz elementos muito importantes a serem debatidos ainda nos dias de hoje. Ele não é um filme que vai explodir a sua cabeça, que necessariamente você vai lembrar dele durante muito tempo ou pela vida inteira, mas com certeza ele consegue trazer e elucidar toda a ideia por trás da história e você consegue interpretar de várias formas diferentes também, lógico, de acordo com a sua própria vivência. Você
pode tentar se colocar ali no lugar de alguns dos personagens, dependendo da situação que ele tá, tanto na parte pessoal como profissional. Mas enfim, essa é a minha opinião e eu quero saber a sua aqui nos comentários. Você já assistiu esse filme? O que você achou dele, né? Diz aí, se você ainda não assistiu, vai lá conferir e depois volta aqui no vídeo pra dizer o que você achou dele, beleza? Lembrando que é um filme que você pode assistir lá na Netflix, é o filme original da Netflix. Então é isso, pessoal, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar recebendo vídeos como esse que eu trago com frequência, tanto de filmes como de séries, dicas, análises, enfim, se inscreve aí. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue lá, é isso aí, valeu!